Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 20 do mês de maio do ano de 2020. E estamos aqui sobrevivendo, estamos aqui lutando. Até aqui nos ajudou o Senhor e graças a Deus estamos bem. Nós aqui na cidade de Niterói, hoje vivemos nessa quarta-feira o último dia do lockdown, do trancamento da cidade decretado aí pelas autoridades. E a partir de amanhã, aos pouquinhos, muito devagar, as coisas devem começar a mudar. Hoje mesmo, no RJTV, já mostraram que o Ministério Público está procurando saber, junto à Prefeitura, o porquê deles estarem promovendo essa abertura gradual já a partir de amanhã, para saber que dados são esses. Então pode ser que as coisas ainda vão, um pouquinho mais devagar. O que nós temos que fazer diante disso? Ter paciência, muita paciência, e orar ao nosso Deus, buscando que Ele nos dê a solução. Irmãos, por conta da questão da paciência, hoje eu vou tratar de algo que tem chegado a mim, de diversas fontes, inclusive fontes próximas e também fontes de outros pastores, e da própria televisão ter mostrado isso, a mídia estar mostrando isso. Há alguns aspectos familiares que estão começando a ser complicados por conta dessa questão do nosso enclausuramento, de ficar todo mundo dentro de casa preso. E às vezes a gente acha que tem marido que só está conhecendo a esposa agora, e tem esposa que só está conhecendo de verdade o marido agora, nesse confinamento. Mas eu vou dizer a vocês que não se trata disso. A bem da verdade, você, esposa, não está conhecendo seu marido agora dentro desse enclausuramento. O que você está conhecendo agora é a pior versão do seu marido, porque ele está enclausurado. Você, marido, está conhecendo agora a pior versão da sua esposa, porque ela está estressada, está enervada, está indignada de conviver nesses dias, presa dentro de casa. A mesma coisa digo em relação aos filhos, aos pais, em relação aos filhos e filhos em relação aos pais. Nós estamos vivendo dias muito complexos. Dias em que, na verdade, nós estamos trabalhando muito mais do que trabalharíamos. Muitos de nós estão trabalhando muito mais do que trabalharíamos se estivéssemos no nosso trabalho. Eu sei, eu posso dizer, eu também estou passando por isso, porque lá em casa a gente tem uma criança de 2 anos, uma criança ativa e uma criança que é carente, que requer atenção, que quer que a gente brinque com ela, e a gente precisa trabalhar. E como lidar com isso? Como evitar as rusgas, as discussões, as brigas? Como manter a paz no lar? Como evitar graves e grandíssimas discussões? A palavra de Deus, ela nos ensina alguns métodos, algumas coisas muito inteligentes, e uma delas está na carta de Tiago, capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na NVT, tá? A versão que eu tenho usado aqui ultimamente. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, não se apressem em falar e nem em se irar. A ira, verso 20, humana não produz a justiça divina. Ou naquela versão Almeida que nós já conhecemos, todo homem, pois, esteja pronto a ouvir, certo? Porque nós temos 2 ouvidos, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira humana
não produz a justiça de Deus. Vamos conversar então, à luz dessa palavra, o que pode ser aproveitado para os nossos dias, para aquilo que nós estamos vivendo, esse estresse dentro de casa, esse estresse que hoje acabou, graças a Deus, pelo menos a multa, né? Agora, a partir de amanhã, com algumas restrições, com algumas regras, com máscara, álcool e gel e tal, a gente já vai poder sair um pouquinho na rua para fazer algumas coisas e sem levar aquela multa de R$180. Entenda, o versículo clássico, a tradução clássica diz: todo homem, pois. Essa versão diz: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir. E eu fui procurar no grego se a Bíblia queria dizer isso ou não queria dizer isso, e sim, a palavra que está ali traduzida como homem, quando a nossa versão diz todo homem, pois seja pronto, não é andros. Andros é homem mesmo, o macho da espécie. Mas a palavra que está aqui no grego é anthropos, ou seja, a espécie humana, homens e mulheres. Por isso gostei que a tradução da NVT veio certinha. Estejam todos os irmãos, todas as irmãs, é uma ordem para os homens, é uma ordem para as mulheres, é uma ordem para todos na igreja, para os pais, para os filhos, para todos. Para os pastores, para os diáconos, para todos, todos nós. A Bíblia nos diz algumas coisas que nós devemos fazer. A primeira é estar prontos para ouvir. Nesse tempo, nós temos estado, com certeza, ouvindo muito dentro de casa e também falando muito dentro de casa. E o tipo da coisa que a gente não gosta, que ninguém gosta de ouvir, é reclamação. Tem gente que gosta de reclamar, mas tem um prazer quase mórbido de reclamar. Porque isso aqui está desse jeito? Porque eu já falei que eu não gosto disso dessa forma. Cadê não sei o quê? Procura! Acontece isso na sua casa? Mas eu deixei aqui, mas eu não peguei. E aí depois dá aquela briga, aquela discussão, e aí você vai ver que foi você mesmo que tirou o negócio, colocou em outro lugar, e aí já brigou, aí já se estressou, e tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo brigando. Calma, paciência. Já expliquei aos membros da nossa igreja que a palavra paciência, no bom português da gente, vem do latim pati. E pati significa sofrer e também significa resistir. Então o paciente é alguém que sofre enquanto resiste. Por isso o médico não tem cliente, o médico tem paciente, que o paciente do médico está lá, está doente, ele está sofrendo e está resistindo. Então a gente tem que elaborar a nossa paciência. A gente tem que estar pronto a ouvir, mas ouvir nem sempre é fácil para alguns. O que nós devemos estar prontos para ouvir? Primeiramente, estar pronto para ouvir é estar pronto para ouvir com o coração. Não somente com os ouvidos, não. Você está lá vendo aquele jogão de futebol e está a sua esposa do seu lado falando alguma coisa com você, alguma coisa que para ela é importante, e você está lá no futebol só assim, Você não está ouvindo. A verdade que você está fazendo é assistindo o jogo de futebol. A irmã está lá, vendo algum programa na televisão, que não seja novela, se Deus quiser, mas está lá, assistindo alguma coisa, ou vendo o seriado favorito dela. E aí o marido quer falar, ou o filho quer falar alguma coisa, está falando, e você, não, tá bom, No dia seguinte, poxa mãe, poxa esposa, você não falou o que ia fazer? Eu falei, falou, ontem eu falei contigo, falou não, falei. É preciso estarmos prontos para ouvir, efetivamente ouvir. Você não está dentro da sua casa,
com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com o seu filho, com o seu neto, sua neta, sua avó, seu avô. Então aproveita esse momento para ouvir. Ouça. Esteja sempre pronto a ouvir. E ouvir com o coração. Ouvir e ouvir com o coração. Confrontando não a pessoa, mas confrontando as palavras. Verificando. Se aquela reprimenda, talvez você tenha feito algo digno de uma reprimenda, talvez aquela reprimenda seja válida e seja útil. Por que retrucar? Fica quieto. Fica quieto. Saiba levar o golpe. Saiba ter a grandeza de ouvir e dar razão quando razão houver. Todo homem, toda mulher é convidado e convidada a fazer isso. Esse exercício de estar pronto e pronta para ouvir. Também a Bíblia continua dizendo que nós temos que ser tardios para falar. Tem gente que não consegue ouvir sem responder, sem retrucar na mesma hora, sem atropelar, sem falar por cima do que o outro está falando. Pronto para ouvir? Não, a partir de hoje eu escutei essa palavra, eu li isso, o Senhor tocou meu coração, eu vou ouvir. Então ouça. O máximo de tempo possível, ouça quieto, quieta. Mas tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha. Olha como o Tiago fala claramente. Você tem que ser tardio e tardia para falar e também para se irar. Sabia? Não adianta ser tardio para falar e depois soltar os cachorros. Ah, porque agora eu sabia que você ia falar isso, porque eu sempre digo, porque você fala sempre isso. Chega, para mim já deu, já estou sem paciência, eu já estou por aqui com você. É ouvir para soltar os cachorros, para se irar e para falar e para criar encrenca, para criar discussão, para criar bronca, para criar briga. Não se apresse para isso. Talvez seja melhor nós, inclusive, irmos agora a um outro texto que me lembrei e marquei aqui também, que é o texto de Efésios, capítulo 4, verso 26. Efésios 4, 26, falando em raiva, falando em ira. Viu que lá na frente Tiago dizia que a gente tinha que ser devagar para se irar, lento para se irar. E Efésios, Paulo vai dizer o seguinte: não pequem ao permitir que a ira os controle. Na sua versão vai dizer assim: irai-vos, mas não pequeis. E aqui continua: acalmem a ira antes que o sol se ponha. É o clássico: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então uma coisa que eu sempre digo para os irmãos lá na 22 é o seguinte: ira é pecado? É proibido a gente se irar, a gente ter raiva contra uma injustiça praticada contra nós ou contra alguém? Não. Você pode se irar, você tem o direito de ficar com raiva, todo o direito. O que você não tem direito, e eu também não, é de usar a ira como trampolim para o pecado. Então você está, voltando aqui à questão do ouvir, falar e se irar. Você ouviu, deu aquela raivinha, é um assunto recorrente, eu já não aguento mais ouvir sobre isso. Primeiro, ouve, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração diante de Deus. Porque só no pensamento positivo, só naquela coisa do não, eu vou conseguir, eu vou me dominar, não vai. Não vai. Não vai, porque Tiago mesmo, se você avançar aqui mais 2 capítulos, no capítulo 3 de Tiago, ele vai dizer que homem nenhum
é capaz de domar a própria língua. E o salmista chegou e disse o seguinte: olha, Senhor, por favor, coloca um guarda à porta da minha boca. O salmista pediu que Deus colocasse um guarda, praticamente como se colocasse uma focinheira nele, para que ele ficasse quieto, que ele não emitisse juízo de valor, não falasse bobagem. E há um outro texto, se não me falha a memória, no Eclesiastes, que vai dizer, por exemplo, que quando você estiver diante de Deus, não sejam muitas as tuas palavras, pois Deus está no céu e tu estás na terra. A gente peca muito com a nossa boca. A gente peca muito com a nossa boca. As implicações de tudo isso são grandes, são gigantescas, são profundíssimas. Senão a Bíblia não falaria sempre sobre esse assunto. O assunto da reclamação, do mimimi, do vitimismo. Estava lá o povo, quantas vezes no Antigo Testamento, Deus dando tudo para o povo. Estou no deserto, mas eu estou no deserto, mas eu estou com uma vontade de comer uma carne. Aí Deus, tá bom, eu vou mandar para vocês então umas codornas. Sabe? Tá faltando água. Não, mas não tem água. Achamos aqui um poço de água. Opa, todo mundo para dentro do poço de água. Quando chega lá, a água era amarga. E o povo reclamando. Moisés, Deus tirou a gente do Egito para trazer a gente para morrer nesse deserto. Agora tem que beber essa água amarga, que horror. E Deus dá o jeito. E quantas vezes o Senhor não só dá o jeito, dá a solução, mas também traz a punição. Porque eles ousaram abrir a sua boca para reclamar do Santo de Israel. A boca é um órgãozinho complicado da gente segurar. Portanto, a Bíblia, quando nos diz para que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e ainda tardios para nos irar, ela está nos dizendo uma coisa muito boa. Está nos impedindo, nos ensinando a pecar menos com a nossa boca. Lembrando aqui de Paulo também, né? A ira não pode nos controlar. Nós podemos nos irar sim, mas não pecar. Há limites para aquilo que nós podemos e devemos falar. Nós não devemos simplesmente usar a nossa boca como uma arma para ferir, para machucar. E agora, nesse momento, muito menos ainda. A casa, o seu lar nesse momento, é um campo de treinamento para a sua volta às ruas, para a sua volta ao trabalho, para a sua volta a congregar na igreja, para a sua volta à convivência em sociedade. Todos nós temos a oportunidade neste momento de treinar a nossa boca para falar o que é bom. Para treinar os nossos ouvidos para apenas ouvir. Para treinar a nossa paciência, a nossa mente. Treinar a longanimidade. Porque você e eu estamos no pior momento possível. Dentro de casa, trancados uns com os outros, vivendo as mesmas experiências repetidas no mesmo cenário de todo dia. Então, se até esse momento você e sua família tiveram discussões, tiveram brigas, em nome de Jesus, que seja o tempo de fazer conserto nisso. Que seja um tempo de falar palavras de bênção, que seja um tempo de ouvir, efetivamente ouvir o que quem mora com você está dizendo. E mudar o que precisa ser mudado. Não porque o outro está falando, não porque você quer, mas porque isso agrada a Deus. Eu vou reler o versículo 20 de Tiago 1, Tiago 1, 20. A ira humana não produz a justiça divina. Ou seja, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se a justiça de Deus não aproveita a minha ira e a tua,
essa energia gasta nessa ira, então, se não vai aproveitar a justiça de Deus, ela vai aproveitar ao quê? Pensa comigo. Vai dar lugar ao inimigo. Em nome de Jesus, você e eu, nesses dias, possamos usar a sabedoria que vem do alto. Leia Tiago. Leia Tiago. Aproveite para ler toda a carta de Tiago. É pequenininha. Mas vai falar coisas sublimes para esse nosso tempo. Vai falar sobre controlar a própria língua. Vai falar sobre a sabedoria do alto. Você vai saber como mostrar sabedoria. E sabe como é que Tiago diz que a gente tem que mostrar que é sábio e entendido? Mostrando por um procedimento, nosso proceder, de mansidão, de sabedoria. Que o Senhor te abençoe. E cada dia na tua vida, que eu e você podemos fazer o que diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Hoje. Ah, pastor, já entreguei há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Entrega de novo. Entrega essa questão. Entrega o que precisa ser entregue. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pastor, agora eu não consigo, já está difícil, já brigamos muito. Confia nele e ele tudo fará. Que Deus te abençoe.